O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo de solicitar prontuários de pacientes que realizaram aborto legal em hospitais paulistas. Repórter Camila Yunes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo de solicitar os prontuários de pacientes que realizaram aborto legal em hospitais paulistas. O ministro também determinou a intimação do Conselho para explicar os pedidos de acesso a esses prontuários. Essa decisão do magistrado, ela se baseou em notícias que mostram que o CREMESP solicitou esses prontuários ao Hospital das Clínicas de Botucatu. Em paralelo, o Ministério Público Federal também ajuizou uma ação civil pública para que o CREMESP seja obrigado a indenizar em R$500 mil os danos morais coletivos durante condutas irregulares. Na ação, o MPF cita o caso em que os prontuários também foram solicitados de pacientes que realizaram o aborto legal no Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, aqui na capital paulista. O Ministério Público Federal disse que o CREMESP efetuou uma vistoria no hospital em dezembro de 2023 e que requisitou os prontuários de mulheres que haviam se submetido ao procedimento do aborto legal nos últimos 2 meses. Durante a apuração do MPF, o Conselho não conseguiu demonstrar que havia justa causa para as diligências, de acordo com o que foi informado pelo MPF. A gente tentou contato com o CREMESP, mas ainda não obtivemos uma resposta. Vamos ouvir um pouquinho o Major Jaime sobre essa decisão. Major, em que pese convicções pessoais, religiosas, particulares, existe uma previsão legal de permissão de aborto aqui no Brasil. Bebê anencéfalo, casos de estupro e risco de morte para gestante. Nesses 3 casos, a lei permite que seja feito o aborto. Como é que o senhor avalia essa tentativa do CREMESP de obtenção de dados a respeito de abortos legais, previstos na legislação, portanto, feitos em hospitais públicos e particulares aqui de São Paulo? A gente tem que analisar, Colombo, o que exatamente o CREMESP queria, né, com essas informações. Como é que ia ser trabalhado, o que ia ser analisado, o que eles iam realmente fazer com todas essas informações. São informações que são confidenciais, né, porque trata de pessoas que, de alguma maneira, passaram por esse trauma, que o aborto é um trauma, e nessa questão em particular, tem essas 3 exceções. E você tem que analisar o que exatamente está envolvido, ou que estaria sendo envolvido nesse caso. E aí o STF já tomou essa decisão, né, já imputa para a entidade uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que no Brasil a gente tem que discutir um pouco mais a questão do aborto, que já está sendo discutido, mas eu gostaria que a gente pudesse discutir não de forma ideológica, mas que a gente pudesse discutir, sim, do ponto de vista das vítimas, principalmente das mulheres e das famílias, sem a questão ideológica colocada, sem, né, vamos dizer, as torcidas que se colocam contra ou a favor desse tema, mas que a gente pudesse, sim, discutir de uma maneira muito mais sadia, pensando efetivamente nas pessoas, nas crianças e também nas famílias.